tempo que eu não faço um vlog normal, né? Então eu decidi fazer um de uma coisa que vocês devem tá vendo bastante pelo Facebook e pelo Twitter, que é minhas idas e vindas para o Rio de Janeiro. Pois é, galera, eu comecei a ir muito pro Rio de Janeiro por volta de uns 6 meses atrás, por aí. Na verdade, desde dezembro do ano passado, quando teve o YouPix Rio. A verdade é que eu sou encantada pelo Rio de Janeiro desde setembro do ano passado, quando eu vim a primeira vez pra cá, que foi pra ir no evento do Nerd Rio, do Marcos Castro. E depois eu voltei de novo pro YouPix Rio, né, que teve em dezembro. Inclusive eu passei o meu aniversário aqui no Rio. Quem me acompanha faz um bom tempo deve ter visto, deve ter acompanhado algumas coisas. Enfim, eu tava aqui no Rio de Janeiro no meu aniversário. E uma das primeiras coisas que eu falei quando eu vim pra cá em setembro, assim, a primeira vez que eu vim foi pra evento, então eu não consegui aproveitar muito bem do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente chegou aqui numa sexta-feira e foi embora numa segunda, e a gente só conseguiu realmente aproveitar o Rio, né, na segunda-feira, que enfim, a gente foi na Lagoa e alugou uma bicicleta. Foi o que a gente fez aqui em setembro. E uma das primeiras coisas que eu falei é assim, cara, se eu viesse pra cá, eu ia mudar totalmente meu estilo de vida. Pra quê? Voltei no final de janeiro também e fiquei mais apaixonada. Então eu vim mais pra passeio mesmo. Então eu consegui fazer assim, pô, vai ter um casamento, mas eu também vou uns dias antes e voltar um pouquinho depois pra justamente conseguir aproveitar. Então eu consegui realmente aproveitar um pouco do Rio de Janeiro, fui na praia e conheci lugares. Só que a verdade, meus amigos, é que essa cidade é encantadora. Vocês podem ter visto no meu vídeo anterior com a Marcela Lahaud, que a gente falou de diferenças regionais, que são diferenças que eu sofri, né, vindo pra cá, etc e tal. Então esse vídeo basicamente vai ser pra contar as minhas experiências que eu passei de tantas vindas que eu vim. Eu, sinceramente, já vim mais de 10 vezes durante o ano. Enfim, eu acho que fatos interessantes que eu poderia contar aqui pra vocês é como você aprende a se virar. Hoje em dia eu posso dizer que eu acho que eu consigo me virar muito melhor no Rio do que em São Paulo. É claro que a proporção da cidade é totalmente diferente. O Rio é muito menor do que São Paulo. Os lugares, pelo menos que eu frequento aqui, eles têm fácil acesso. Então assim, eu tenho umas histórias bem interessantes, como por exemplo, assim, só pra vocês entenderem, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Eu moro há 20 anos em São Paulo e eu não sei me virar em São Paulo, absolutamente nada. Se eu tiver que pegar o ônibus, eu tô ferrada. Então, no início eu usava muito táxi. E uma vantagem aqui do Rio é que o táxi é bem mais barato do que em São Paulo. Mas é claro que conforme você vai usando muito, acaba saindo muito caro usar táxi. Então me falaram assim, usa um frescão, ou frescão, né? Então tá, comecei a usar um frescão e também não começou a ser uma boa opção, até que eu tô aprendendo a andar de ônibus aqui no Rio. Uau, metrô, eu sei, mais ou menos, é bem mais fácil do que São Paulo. São Paulo tem umas 500 mil linhas, aqui no Rio tem 3 ou 2. Desculpa se eu estiver falando merda, tá? Mas tem bem poucas. Enfim, só que teve um dia que eu tava indo pra Botafogo. Tava saindo do Largo do Machado e fui pra Botafogo. Só que eu saí por uma saída que eu não conhecia de Botafogo. O metrô de Botafogo tem várias saídas. Eu saí justo pela qual eu não conhecia. E eram as que estavam, a maioria das placas estavam direcionadas pra Urca. Achei que eu tinha descido uma estação antes. Eu fui muito burra. Só que eu fiz a atriz. Eu vou contar pra vocês a burrice. Gente, vai parecer muito idiota, mas desculpa, tá? Eu não conheço direito. Mas eu entrei de novo na fila do bilhete, já pensando assim, droga, desci uma antes, ia pegar metrô de novo. Só que aí eu tava com uma sensação tão assim, tipo, meu, a Urca é perto de Botafogo. O que será que eu fiz errado? Será que eu tô em alguma perto de Copacabana? Não sei. Aí eu perguntei pra mulher da fila, deixa eu te falar, pra eu ir pra Botafogo? Aí ela falou assim, aqui é Botafogo. Eu falei assim, não, quero dizer a São Clemente. Eu, tipo, dei a entender que, na verdade, eu sabia que era Botafogo, mas eu queria saber uma rua de Botafogo. Ela caiu. Pelo menos eu acho que ela caiu. Aí ela falou assim, não sei, porque eu trabalho pra esse lado, pergunta pra aquele moço lá. Aí era um moço de amarelo, que em São Paulo é tipo carinha da SSO do metrô. Aí eu perguntei pra ele, o cara foi um pouquinho ignorante comigo, mas tudo bem. E ele falou que era só seguir reto pra sair pela saída que eu conheço. Eu saí por todas as saídas possíveis e eu comecei a entrar naquele pânico de pessoa perdida, sabe? Tipo, meu Deus, eu não sei onde eu tô. E voltava e subia escada e foi uma situação muito ridícula. Eu tenho vergonha, sinceramente, mas é assim que a gente aprende. Quando o moço falou que era só sair por uma saída lá e seguir reto,
Quando eu saí, que foi a primeira saída que eu tinha saído, quando eu achei que eu tava perdida, eu falei assim, caralho, eu conheço aqui. E era uma saída que tinha aqueles barzinhos. Pra quem conhece aqui, o Rio é onde tem aqueles bares. A tal São Clemente que eu procurava, tava logo ali cruzando. Peguei o meu destino. Quando eu fui pro ponto, eu quase fui assaltada. Aí pegaram pra mim no Twitter e falaram assim, ah, Natália, não dá mole não. Só que sendo bem sincera, meu amigo, eu não preciso dar mole pra qualquer pessoa saber que eu não sou do Rio. Outro dia já me falaram que eu tenho cara de menina da Zona Sul. Ou seja, eu tenho cara de fresca. É isso, resumindo, eu tenho essa cara de qualquer coisa menos de garota bronzeada e do Rio de Janeiro. Desculpa, eu não preciso dar mole. Mas eu fiquei esperta, eu percebi antes, então eu comecei, tipo, aí assim, sabe, andando um pouco mais reto. Tipo, é meu ônibus, e andando um pouco pra frente, porque eu tava bem pra trás, meio sozinha no ponto. Porque eu não gosto de ficar meio que em multidão. Eu tenho um pouco de pavor de multidão, isso é verdade. E aí eu fui meio que entrando assim no meio da galera, quando eu percebi que eu seria supostamente assaltada. Enfim, os moleques, eu acho que eles perceberam, eu acho que eles tentaram também contra a mulher. Não deu certo, eles atravessaram a avenida lá e foram pra lá. Enfim, eles queriam provavelmente assaltar. Meu, você sabe quando você vai ser assaltado. Todas as vezes que eu fui assaltada em São Paulo, eu sabia que eu ia ser assaltada. Então, você sabe que a pessoa... Outra coisa que foi muito engraçada, que foi da última vez que eu vim pro Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, eu já vim pro Rio de ônibus, de avião, então tem várias histórias. Teve uma vez que eu tive que tirar o sapato no aeroporto, que eu tava de salto, e eu tive que tirar porque tinha metal. Várias vezes, na verdade, eu já tive que tirar sapato porque tinha metal, taxinha, alguma coisa assim. Desculpa por ser mulher. Outra história um tanto quanto engraçada foi da última vez que eu vim pro Rio. Quer dizer, na verdade não é muito engraçada, mas vocês vão entender o porquê, que é um pouquinho engraçadinha. Eu tava no ônibus, eu vim de ônibus, e assim, geralmente quando eu durmo no ônibus, meu cabelo ele bagunça tudo aqui atrás, né? Então o que eu fiz? Eu estava com a minha blusa, e a minha blusa tem orelhinhas. Eu estava dormindo lá, bonitinha, quentinha, com esse casaco que parece mais um cobertor do que um casaco, e com essas orelhas. E daí entrou um policial no ônibus, e eu tava dormindo de casaco de orelha, e eles estavam por uma coisa muito séria lá, porque eles prenderam um cara. Tava portando droga, não sei se era droga ou arma, eu acho que era droga, porque eu sei que na bagagem dele lá embaixo depois falaram que tinha droga. Então provavelmente na bagagem de cima também tinha droga. Enfim, ele carregava droga num travesseiro que tava mega pesado, etc e tal. E os caras sabiam que era ele, porque ele tava sendo investigado desde o Paraná. Só que, tipo, até eu assimilar tudo que tava acontecendo, tipo, foi muito... Ai, gente, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus, tô prendendo gente. Isso é mais uma história das minhas viagens pro Rio de Janeiro. Gente, outra coisa que também aqui no Rio de Janeiro é que não existe ônibus se não for o Frescão, porque os outros não são ônibus, são montanhas russas. Mas é isso aí, galera. Basicamente são essas histórias que eu tenho pra contar. Tirando o fato que eu venho pro Rio, eu gravo bastante coisa. Esse vlog está sendo gravado no Rio de Janeiro, olha só, eu não fico à toa.